Oiê, tudo bem? Eu sou a Ali, sou autora de romances contemporâneos, comédias românticas, sou também revisora e, claro, mentora literária. E como toda boa pessoa que escreve e publica pela Amazon, recentemente eu senti na pele, com o livro recém-lançado, as mudanças aí que esse algoritmo A10 está trazendo para a nossa plataforma. Então, quando o meu livro ele entrou muito bem, começou a despencar no ranking muito rápido, uma luz se acendeu na minha cabeça. Eu pensei, coisa estranha acontecendo aqui, porque nós temos tráfego off-site trabalhando muito bem, nós temos uma campanha de marketing que tanto eu quanto a minha equipe de assessoria nós elaboramos, nós estruturamos para performar, né, o melhor possível, e isso simplesmente não está funcionando. O que é que pode estar acontecendo? Eis que alguns gestores, alguns especialistas nessa área começaram a falar: olha, gente, nós estamos passando por uma transição, por uma atualização no algoritmo. Então as coisas elas estão começando a mudar ali dentro da plataforma da Amazon. De novo, uma luz se acendeu na minha cabeça e eu pensei: bom, acho melhor verificar isso. Então, se você é autora, se recém lançou seu livro, se está vendo isso acontecer com você, ou se vai lançar um livro daqui a pouco, daqui a alguns meses, daqui a uma semana, em algum momento, fica comigo, que eu fiz uma pesquisa, fiz uma análise e quero dividir com você o que é que eu descobri até agora sobre essa migração de A9 para A10, a atualização do A10, porque pelo que eu entendi aí, esse A10 ele já está em migração há um tempo e a gente está recebendo algumas atualizações agora, tanto a respeito de ranking, tanto a respeito de páginas camp. Então fica comigo e vamos desvendar isso daí pra gente parar de surtar um pouquinho quanto à publicação. Como funcionava o algoritmo A9 e como funcionava o algoritmo A10. Vamos lá. No algoritmo A9, as nossas palavras-chave, elas tinham alta prioridade para o algoritmo. Para o A10, a gente continua tendo esse bom desempenho das palavras-chave, aquelas 7 palavras-chave, perdão, que você digita na hora de publicar o seu livro. Continua tendo a mesma alta prioridade. Agora, quando a gente fala aqui, ó, anúncios pagos, como que é isso para o A9 e para o A10? Antigamente, anúncios pagos, eles tinham uma alta prioridade, alto desempenho para o A9. Agora, para o A10, esses anúncios pagos, eles têm baixa prioridade, ou uma prioridade bem menor em questão de peso. Vendas. Para o A9, as vendas diretas, qualquer venda converteu, vai ler agora, não vai ler agora, era muito importante. Tinha uma alta prioridade, era a base ali para o algoritmo entender quem ia para cima do ranking, quem ia para baixo do ranking. Agora, com a 10, a coisa mudou um pouquinho. Por quê? As vendas ainda contam, só que ela é uma parte menor do que o algoritmo ele vai levar em consideração para o livro subir ou para o livro descer dentro do ranking. E isso vai entrar em xeque por quê? Por conta desse carinha aqui, ó, o engajamento do cliente. Veja aqui na tela comigo como que é diferente no A9 e no A10. O engajamento do cliente para o A9, ele não era tão importante, ele tinha uma base de prioridade bem menor. Então, se eu pegasse um livro, por exemplo, peguei Amor Teoricamente da Ellie Hazelwood, lá, comprei o e-book, ou coloquei na minha biblioteca, aluguei lá no Kindle Unlimited. Li hoje, ou eu tenho uma TBR, vou ler daqui a pouco, vou ler ao final de semana, enfim, sou uma pessoa que eu leio 5% todo dia, 3% todo dia. Para o K9, isso não fazia muito sentido, porque o que ele levava como base de conversão, ali como base para a matemática dele, de quem sobe e quem desce no ranking, era a venda unicamente. Agora não. Agora o nosso algoritmo, ele vai passar a entender, ou tentar entender, o engajamento desse cliente. Então, por isso que o engajamento no A9 tinha baixa prioridade e agora aqui, ó, ele tem alta prioridade. Continuando aqui a nossa análise entre o A9 e o K10, o que a gente tem de diferente ainda, então? Na questão do tráfego externo, deixa eu mudar a cor aqui, dá canetinha pra gente, isso. Na questão do tráfego interno, como que isso se comportava para o A9? O tráfego externo, ele tinha baixa prioridade. Agora, para o A10, o nosso tráfego externo, ele tem uma alta prioridade, tá? A mesma coisa acontece aqui com as avaliações. Avaliações eram importantes, sempre vai ser importante, né? Mas agora, em questão de ranking, ela tem uma prioridade muito maior do que ela tinha, ó, no A9. E uma novidade que a gente tem aí pro A10, que é o quê? A autoridade do vendedor. Eu vou falar mais pra frente um pouquinho, explicar, destrinchar isso pra você direitinho, pra você não sair daqui confuso. Não tô falando igual coach, igual essa pessoa que fica, que você, a autoridade é um blazer, é um não sei o quê. Nada a ver aqui quando a gente tá falando de marketing literário. Mas agora, isso daqui pro algoritmo A10, ó, é de alta importância. Extremamente, ó, importante. Eu vou te explicar o porquê. O engajamento no A9, lá na Amazon, que era o nosso sistema anterior, né? Ele priorizava, a gente entendeu que ele priorizava melhor
as vendas, ele priorizava melhor as palavras-chave, isso não mudou, mas, né, era o top ali da nossa pirâmide, né? Ele priorizava os anúncios pagos. Se você tivesse um viral, então, parabéns, era ranking na certa. Fosse no Instagram, fosse no TikTok. Ou seja, se alguém clicava no meu link ali fora, se alguém comprava e eu investia pesado em questão de ads, ou seja, de tráfego off-site, o livro ele subia no ranking, ele subia muito rápido. Deixa eu tirar essa tela daqui para ficar melhor de você entender. Isso é importante agora para a 10. O foco ele deixa de ser só vender e ele passa a ser o engajamento real e verdadeiro. A palavra aqui para gente que vende e, né, tem a Amazon como fonte de renda, tem a Amazon como um principal aqui, não é um hobby, não é nada, é a nossa profissão. O nosso foco agora, pensando como empreendedores, vai ser o engajamento verdadeiro, vai ser entender de constância, a constância desse consumidor, a constância desse meu cliente, se a leitura dele é constante, se as avaliações são frequentes, se o meu tráfego externo, ele converte, ele é constante e ele converte, tá? Por isso, as campanhas que só geravam cliques, por isso que os virais, que eram muito importantes e que, né, nessa segunda onda aí, que a gente está saindo dela, agora a gente vai falar isso daqui a pouquinho, a gente está entrando nessa terceira onda de marketing literário, e como que a gente vai fazer essa transição, né? Nessa segunda onda, o foco das campanhas eram esses virais, os focos da campanha era você ter venda, 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 se a pessoa ia ler hoje, se a pessoa ia ler amanhã, se a pessoa ia ler daqui 2 semanas, para o algoritmo isso não importava, né? Agora isso importa. De certa forma, significa que a gente vai ter que, para alimentar esse algoritmo ao nosso favor, criar conteúdo que traga leitores que são engajados, que consumam o nosso livro rápido. Não tem outra forma de dizer isso para você. Rápido. Novamente, constância. A gente vai ter que. Não seria implicar, porque talvez a gente não tenha toda essa importância, né? Mas trabalhar ao máximo possível para construir essa constância de leitura nos nossos leitores. E aí, o que isso significa? Vamos destrinchar direitinho? Porque eu só falei um monte de contexto, não. Eu só falei um monte dei um monte de bullets, fiz uma tabelinha, comparei um com o outro, mas, poxa, Lina, o que isso significa de verdade? Como que eu vou aplicar isso? Se eu sou uma autora, se eu sou um autor, que eu não tenho essa super equipe por trás, que eu tô começando agora, ou que sou eu que faço tudo. O que isso quer dizer de verdade? Explica pra mim, eu vou explicar. Então vamos lá, voltei com o meu quadro aqui pra gente entender parte por parte. Vocês não reparem minha letra, eu não sou bem acostumada a escrever assim, mas vai dar certo, acho que vai entender bastante. Então vamos começar aqui com a palavra-chave. O que isso significa pra gente? As palavras-chave, nós já vimos naquele comparativo de A9 e A10, que elas continuam sendo a base aqui da nossa matemática, da nossa pirâmide de ranqueamento. Então, como que ficou? Ó, vamos lá. As palavras-chave, lê aqui comigo, ó. É o primeiro sinal para o algoritmo entender do que se trata o seu livro, né? Então, o que a gente tem que fazer sempre e continuar fazendo para utilizar o A10 a favor do meu livro ali nas minhas posições de ranking? Otimizar o meu título, otimizar os meus subtítulos, otimizar as minhas palavras-chave, aquelas 7, são 7, acredito que são 7 sim, palavras-chave, se eu não estou enganada, que a gente consegue colocar lá no KDP, na hora de cadastrar o livro. E como que eu otimizo essas palavras-chave? Eu utilizo SEOs nelas, de acordo com o meu livro. E, principalmente, vou usar long tails nela. O que são long tails? Ó, coloquei aqui de exemplo. Aquelas frases, tipo assim, um romance levinho com não dá pra ser levinho, entende? É um romance levinho com fake dating, não sei mais o que, não sei mais o que. Por quê? Ai, meu Deus, fechei. Perdão. Porque isso otimiza o desempenho do seu livro. Otimiza aqui, ó. As palavras-chave fazem o A10 te encontrar, tá? Mas é o comportamento de quem te lê que vai te manter aparecendo, que vai fazer o algoritmo olhar pra você e falar assim, ó, esse livro aqui, fica esperto, merece continuar aparecendo. Qual que a gente viu agora? Dos anúncios, né? Dos anúncios pagos. Como que isso vai ficar? O que mudou? Antes, os nossos anúncios, ó, vamos conferir aqui na caixinha. Os nossos anúncios eram onde a gente, como se fosse o nosso outdoor, assim, a gente ficava assim, ô algoritmo A9, me vê aqui, ó, sobe meu livro, ó, eu sou viral, eu tô tendo muitos cliques, né, olha como eu tô performando bem, me veja e me suba no ranking. Agora, esses ads, eles não garantem completamente nessa soma a conversão, ó, a conversão ou o ranqueamento por si só. Então, como que a gente vai usar essa parte a nosso favor dentro do algoritmo A10?
A gente tem que entender que a gente tem que usar os ads, né, para sustentar o nosso tráfego interno. Tem que usar ele para não só um, né, mas combinar Meta Ads, Instagram, TikTok Ads, né, combinar todos esses tráfegos, ó, para mostrar que o nosso livro ele está performando em múltiplas frentes, em múltiplas plataformas. Por quê? A gente já viu lá naquela tabelinha que isso daqui não é o segundo principal da soma mais, de quem ranqueia bem e quem não ranqueia. Então, se o meu algoritmo A10 ele entende que o meu anúncio ele é minha única muleta, ele é minha única frente, ele é o único pilar do meu marketing pós-lançamento, né, do meu marketing em si, o A10 ele vai me derrubar. Sabe por quê? Porque quando o clique, quando essa pessoa chega lá na minha página, perdão, na página do meu livro, e esse clique ele não virar leitura, o A10 vai falar, peraí, meu amigo, peraí. Não vai estar dando. Não está dando para você ficar aqui no ranking. Você não está fazendo o que eu te pedi para fazer. Você só está me trazendo clique. A pessoa está vindo aqui na sua página, está trazendo clique, mas não está virando leitura. Não é isso que eu quero de você. E aí você vai estar gastando dinheiro à toa, porque o algoritmo ele não vai ler a performance e o comportamento desse clique que você trouxe. Se tudo que performava bem antes não performa tão bem hoje, qual que é o pilar, então, da matemática aí desse tal desse algoritmo A10? Tráfego externo. O tráfego externo, ele vai virar o nosso protagonista agora, com algumas ressalvas. O que a gente precisa entender é que o A9, ele mal registrava se alguém vinha de fora, se alguém vinha do Instagram, se alguém vinha do Facebook, se alguém vinha do TikTok, ele tá muito aí com isso. Agora, ele lê, ele vê de onde essa leitora, esse leitor, ele veio, né? Se essa pessoa ela lê, se essa pessoa ela engaja, e ele começa a premiar esses livros que performam bem nesses três pilares. Do leitor que vem, do leitor que clica, ele lê, ele engajar diretamente com isso. Então, como que a gente usa essa particularidade nova ao nosso favor? Como que a gente faz o A10 trabalhar para a gente dentro disso? Duas coisas principais que eu trouxe aqui no quadrinho, ó. Criar campanhas no TikTok, Insta, Meta Ads, com link direto para o livro. Às vezes, com link direto até para a amostra do livro. Eu vou falar um pouquinho depois disso, né? E óbvio que o que a Amazon quer mesmo com isso é que a gente crie uma linguagem emocional que performe mais ou menos como uma FOMO, como um assédio, um desespero, um medo de perder aquilo ali, por mais sutil que seja. Para quê? Para a gente incentivar a leitura rápida. Tipo assim, ó, o meu livro tal, ele é assim, ele é assim, ele é assim. Eu prometo tudo isso aqui, você vai perder, que não sei o que. Ó, o livro tá lá no Capu. Se você não ler, por sua conta, seu risco, você vai perder, ó, porque tá todo mundo lendo. É gerar esse sentimento de urgência. Se a gente parar para analisar, o que a Amazon está tentando, né, resgatar, tentando trazer de volta, vamos pensar aqui como administradores, eles querem uma situação de pandemia novamente. Não, vamos falar o A, o B, o C. A Amazon quer essa situação financeira novamente. O boom, né, a explosão de leituras, de desempenho financeiro ali dessa própria parte da Amazon explodiu na pandemia. Nada nunca vai ser tão igual quanto essa época. E é o que eles estão tentando recriar. Não caiam em ilusão de que a Amazon está tentando te ajudar e blá 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 blá. Ai, ai, não é mesmo? Então, o que isso significa? Que agora o A10 ele não quer saber se a leitora ela clicou, ela foi lá, olhou a sua página, colocou o seu livro na biblioteca. Ah, vou colocar aqui, eu tenho 2 livros da minha TBR para ler. Ah, eu vou ler no final de semana, ou eu vou ler quando eu cheguei do trabalho. Não é isso. O A10 ele não tá interessado nisso. Ele quer saber se a leitora ela leu, se ela amou e se ela indicou o livro. Entende? Então isso, de certa forma, você só vai conseguir provocar com tráfego que é qualificado, que tem um conteúdo emocional. É isso que o A10 quer quando ele coloca o tráfego externo como base ali da pirâmide dele, como a estrutura principal de como ele vai se comportar agora. As avaliações, a gente viu no comparativo, elas não mudaram muita coisa, né? As avaliações e os engajamentos. Então, como funcionava antes e como funciona agora? O A9, ele valorizava as primeiras avaliações mesmo. Então, quanto mais rápido o seu livro tivesse avaliações, mais ele jogava o seu livro lá em cima. Independente se as avaliações eram compradas, independente se as avaliações eram de perfis recém-criados. Ele não estava muito preocupado com esse tipo, ele queria volume num primeiro momento. Agora, a casa vai cair um pouquinho, a casa vai cair um pouquinho, a gente vai precisar reorganizar algumas coisas. Por quê? O A10, ele quer saber disso daqui, ó.
Deixa eu trocar a cor aqui. Ele quer saber de reviews, ó, constantes, leitura orgânica. Ele quer gente marcando, ele quer gente comentando, ele quer gente voltando, ele quer gente constante nessa página. Então, como que você utiliza isso a seu favor para fazer o A10 continuar trabalhando pra gente? Porque tem que ser nosso amigo, né? Nós temos que ser amigas dele, ele tem que ser nosso amigo também. Dar as mãos e fazer as coisas funcionarem. Como que a gente vai fazer isso? Ó, dois pontos muito legais. A gente pode aumentar o estímulo às avaliações, né? E aí você vai ter que sentar, se você faz tudo sozinha, sentar e ver como que você vai fazer isso funcionar muito bem. Ou se você tem um time, uma assessoria por trás da sua carreira, sentar com elas e articular como que a gente vai estimular essas avaliações constantes. Lembra que não é o volume, não é aquele primeiro momento que conta para o ranqueamento. Agora, ele quer estímulo às avaliações que são constantes. Ele quer o quê? Compartilhamento, ó, de print de leitura, compartilhamento de resenha no story. Por quê? Lembra que eu tô falando e repetindo o tempo todo, como uma chata, tenho certeza, né? O A10, ele lê comportamento, gente. Tá aqui, ó, no quadrinho, presta atenção. Cada pessoa que avalia o livro constantemente, não em volume, significa para o algoritmo o quê? Esse livro merece ser mostrado. Esse livro merece subir no ranking. E agora o mais polêmico de todos, né? Eu disse lá que a gente ia falar um pouco sobre a autoridade do autor. E não, eu não estou querendo como um coach de marketing digital, como um coach de marketing digital virar para você e falar: pega o seu blazer, pega a sua não sei o quê, pega a sua xícara de café e vamos fazer um ensaio fotográfico para mostrar como você é um autor com muita, muita autoridade. Longe disso. Vamos lá. O que isso significa pro A10? Já que não é pegar blazer, já que não é pegar nada, meu Deus do céu, o que que é isso? Gente, nada mais é entender que antes o algoritmo, ó, ele tratava. Deixa eu colocar aqui pra gente um marcadorzinho. Ó, ele tratava todos os livros e todos os autores como iguais, né? Era todo mundo igualzinho. Não tinha distinção entre você que está publicando hoje, eu que já publico desde ali 2020, 2021, né? Então, o que que mudou? O que mudou é que agora, não é que ele vai fazer essa distinção muito forte, mas ele vai passar a valorizar um pouquinho mais as pessoas, ó, que já lançaram, que já foram lidas e que já entregaram essa coisinha importante ali, ó. Deixa eu mudar aqui pra gente. Valor. Já entregou valor ao público. E como que eu vou fazer para trabalhar essa minha autoridade dentro do algoritmo? Como que eu vou fazer ele me entender? A gente pode fazer três coisas. Manter a nossa página do autor atualizada, tá? Tem gente que já publica livro aí há 5, 4 anos e começou com 20, tem lá. Uma menina com 20 anos que não sei o que, não sei o que. Fulano de tal tem 20 anos. Isso tem mais chance. Mantenha sua página do autor atualizada, mantenha seus conteúdos a mais sempre atualizados, relacione livros na hora de fazer o seu marketing, ali na hora de fazer os seus ads. Ó, quem leu o livro X vai gostar do livro Y, quem leu tal autora vai gostar da autora tal. E outra coisa, muito importante, gente, não pare de publicar. Não pare de publicar. Não quero que você publique um livro a cada mês, um livro a cada semana. Calma, qualidade ainda é importante e muito. O que eu tô falando é que cada livro publicado, cada review, cada avaliação, cada leitura finalizada, tudo isso vai ser um processo importante para virar isso daqui, ó. Para virar histórico para o nosso algoritmo A10. Né? Ele confia mais em quem já mostrou para ele a que veio, né? E quem mostra, quem de certa forma está ali com ele. Isso não quer dizer que você que vai publicar agora, você que vai publicar semana que vem, você que vai publicar em algum momento, vai ser um Zé Ninguém. Ele, tá? Ele vai te dar a chance, só que você vai ter que provar muito mais do que essas pessoas que já têm essa autoridade, né? Que ele enxerga como autoridade, você vai ter que se provar um pouco mais. Então, se você chegou até aqui comigo, não se desesperou e saiu correndo, como que a gente faz? Toda essa análise aqui, trabalhar pra gente, como é que a gente usa isso? Porque é muito legal, eu vi aqui criar uma tabela, depois de destrinchar a tabela, virar pra você e falar assim, isso aqui mudou, esses dois tópicos aqui mudaram, boa tarde, tá? Tchau. Vai com Deus, cuidar aí da sua carreira. Faz sentido? Pra mim não faz. Então, o que que eu aprendi disso tudo e como trazer isso de forma prática, sem a gente ficar doidona e pensando, vai dar tudo errado agora. Não vai, calma. Calma. Respira aí, né? Porque dá muito, assim, a sensação de que tudo é muito complicado. Eu mesmo, quando comecei a assistir os vídeos, a ler artigos sobre isso, a pesquisar sobre isso, fiquei, logo eu que sou péssima em marketing. Vamos juntos, né? Porque eu sei que falar de algoritmo, falar de ads ali, de tráfego pago, né? Falar de funil, falar de engajamento, de palavra-chave, ai, tudo isso pode soar muito complicado, tudo isso pode soar como um. Gente, eu só queria lançar o meu livro. Precisava ser tão difícil assim?
Não precisava, né? Por isso, pelo que eu entendi aqui, vamos organizar isso usando essas três coisinhas aqui, ó. Teoria da experiência do cliente, ó, vem aqui comigo. Funil de conversão, gestão de performance com indicadores e como fazer isso trabalhar para o nosso algoritmo A10 e virar ouro ali, fazer a gente ranquear bem, continuar ranqueando bem, sem despencar de um avião sem o paraquedas, né? Então, o que a gente realmente precisa fazer? Como utilizar essas plataformas a nosso favor? A primeira delas, deixa eu abrir uma tela limpinha aqui pra gente. A primeira delas, que nós vamos falar, são os Amazon Ads. Os Amazon Ads. Amazon Ads ali, tráfego interno. Tráfego interno. O que isso significa pra gente, né? Qual que é o objetivo disso daqui? Manter, ó, o livro estável, visível dentro da Amazon. Tá. Então, quando eu falo de Amazon ADS, do tráfego interno ali dentro da plataforma da Amazon, o que que o A10 ele entende, ele espera que você faça, ele espera que você invista nisso para manter o seu livro visível dentro da Amazon. Ele espera que o seu livro ele esteja sendo procurado, que o seu livro esteja sendo lido, que o seu livro, que palavreado difícil, né? Que o seu livro esteja sendo clicado por leitores dentro da própria plataforma, né? Que o tráfego interno ele seja constante, né? Mesmo ali que você aplique pouca quantidade de dinheiro por dia, porque né, dinheiro não dá em árvore, e às vezes a gente tem um lançamento com um pouco menos de capital. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode, gente, lembrando de novo que eu não sou especialista em tráfego pago, tá? Eu estou contando aqui o que eu entendi que funciona, tá? Então, o que, que pode vir a funcionar, né? O que, que a gente pode fazer para ter um desempenho melhor dentro desse algoritmo no momento atual, na atual conjuntura. A gente pode criar duas campanhas diferentes. Uma automática, aqui pra gente. Deixa eu trocar a cor aqui, ó. Uma automática. Vocês têm um pouquinho de paciência comigo, que é a primeira vez que eu tô gravando vídeo fazendo essas coisas, tá? Uma automática, né? E uma manual. Troca a cor de novo. A nossa automática vai ser para a gente fazer coleta de dados para o A10, tá? E a nossa manual vai ser com palavras-chave. Você já não aguenta mais me escutar falar sobre palavras-chave com long tails. Eu sei, vai acabar em algum momento, você vai aprender de uma vez por todas e depois vai falar, obrigada, chata, mas tá tudo bem. Então, a gente vai criar duas, talvez uma automática para fazer essa coleta de dados, porque lembra que o A10 ele está observando, ele está querendo entender o comportamento desse consumidor. E claro, um ad, uma chamada mais manual, utilizando ao meu favor aquele que nunca deixou de ser importante para esse algoritmo, que são as palavras-chave, mas as frases long tails ali dentro. A gente pode manter um orçamento pequeno, né? Isso aí é pessoal, tá? Você decide com a sua equipe, você decide com você mesmo, se você for a sua equipe financeira, né? A ideia é que você ajuste isso semanalmente com base nas palavras que mais convertem, né? Com base nisso aqui, ó. Eu me perco nas telas. Com base nisso aqui, ó. Deixa eu pegar um pincelzinho, um marcador pra gente. Com base nessas palavras-chave que estão convertendo mais cliques para você. Mas lembra que clique por clique já não é tão importante. Então, por isso que semanalmente você tem que estar olhando isso. Por quê? Porque o A10 ele vai entender que o seu livro ele tem um tráfego interno que é constante. Ele vai entender que ele pode valorizar isso lá no ranking dele porque é constante. Lembra que no início do vídeo eu falei assim, a nossa palavra aqui vai ser constância. O A10 ele vai valorizar todas essas constâncias de dados. Mesmo se eu tiver um volume pequeno de páginas lidas por dia, mesmo se eu tiver um volume de páginas médias, um volume de páginas totais ali que são médios, um volume de valor que eu aplico ali que seja mediano. O que ele quer é sua constância, seu comprometimento com ele. Agora, vamos falar de um carinha que a gente já conhece há um tempo, que são os meta-ads. Meta-ads aqui a gente vai compreendê-lo como Facebook, né? Campanhas no Facebook, campanhas no Instagram e tudo que pertence à meta.
né? Aqui, nessas duas redes, vai ser interessante a gente trabalhar com tráfegos que fomentem a FOMO, né? Que trabalhem um pouco mais, vou mudar o texto, vou falar que trabalhe um pouco mais gatilhos emocionais, tá? Só para não ficar redundante e difícil de você entender. Que trabalhe muito mais gatilhos emocionais, né? Então, um tráfego externo que gere essa FOMO nos nossos clientes, né, que são nossos leitores. Por quê? O que que o A10 ele vai entender disso? Ó, ele vai entender que o tráfego que vem dessas duas coisinhas aqui, ele é quente, né? Ele é quente, o leitor ele entra na página, o leitor ele começa a ler imediatamente. Por quê? Porque você está trabalhando com gatilhos emocionais que convertem, nossa, tá ficando uma bagunça, né? Que convertem rápido. O que que isso significa? Que vira leitura rápido. Né? Então, se a minha leitora ela clica, mas ela não compra, ou ela clica, compra e coloca na biblioteca, o A10 vai entender que o seu livro ele não é relevante. Ele vai olhar para o seu marketing, ele vai olhar para todos aqueles dados que você está trazendo para a plataforma dele, para o algoritmo dele, e falar assim: olha, não está satisfatório. E aí ele derruba o seu alcance ali no ranking. Então, o que que a gente pode fazer para esse coitado trabalhar para a gente, não é mesmo? A gente pode criar criativos, olha, de novo. A gente pode desenvolver campanhas com criativos com um copy mais emocional. De novo, é muito pessoal. Isso aí você vai ter que sentar, observar, entender quem é essa pessoa, quem é esse cliente, esse seu leitor-alvo. Né? Então, o ideal é que isso seja pessoal, seja feito de você com a sua equipe, seja feito de você com as vozes aí da sua cabeça, mas que você entenda que para essas duas plataformas, Facebook Instagram, você vai precisar criar criativos com um conteúdo mais emocional, com um conteúdo que ele puxe mais para essa forma. Por exemplo, o meu livro recém-publicado, o Clube dos Projetos Inacabados, fala muito sobre cerâmica, né? O cenário principal ali dele é cerâmica. Então eu poderia muito bem fazer um conteúdo de POV, POV, né? Fala assim, a POV, ele era só um professor do curso de cerâmica até ele virar o meu projeto inacabado favorito. Algum, fechei de novo, né? Mestre nisso. Alguma coisa assim. Por quê? Eu vou precisar segmentar esse meu público. Eu tenho aqui que a minha base de leitoras são mulheres de 20 até os 45 anos. Eu prefiro que entregue para clientes que têm mais acesso ao Kindle Unlimited, que leem mais livros nacionais, que leem livros mais românticos, livros mais leves, livros com uma pegada mais cozy fiction, healing fiction. Tudo isso eu vou administrar todo esse alcance, eu vou administrar aqui dentro, ó. Uai, gente, cadê nosso lápis? Devolve nosso lápis, é isso? Aqui, ó. Dentro do Meta Ads. Dentro do Meta Ads, eu vou criar e eu vou trabalhar essa fome. Como? Criando criativos novamente, com links que levem direto para a página da amostra do seu livro. Ai, meu Deus, por que isso? Como assim? Da onde tu tirou isso, menina? Por quê? Pensa só, o A10, ele lê o comportamento do seu leitor. Se o leitor, a gente já viu antes, pega o seu livro, adiciona na biblioteca, leu só 2% hoje, vai ler de novo só na segunda-feira, o que que o A10 fala pra você? Moça, nossa, esse trem seu não tá funcionando, não. Não vai subir em ranking, não, porque, as pessoas estão lendo. Vou te ajudar por quê? Né? Então, aqui, quando a gente redireciona direto para a amostra, não sou especialista em marketing, não, tá, gente? Sou formada há 1 bilhão de anos no ensino médio técnico com administração, faz 1 bilhão de anos, eu tenho certeza que o marketing deu uma revolucionada absurda, principalmente depois da pandemia, mas isso aqui é o básico. Se você coloca o link direto para a amostra, a pessoa ela já está engajada na leitura ali. O A10 ele vai ler isso, ele vai entender aquele engajamento. Quando você chega lá no livro e lê a amostra, ele já entende que você está interessado. Então ele vai falar: olha, este livro muito interessa a esse tipo de leitor aqui. Né? Então, vou começar a distribuir, vou começar a subir ranking, etc e tal. Então, quando eu mando direto para a amostra, eu já aciono a luz lá na cabecinha do algoritmo ADS, né? Por isto, né? Porque quando... Ui, quase derrubo tudo. Porque quando a minha leitora clica, quando a minha leitura... Importante, gente do céu. Vocês param tudo que vocês estão fazendo aí e prestem atenção de verdade nisso daqui. Essa nova atualização, ela pirou um pouco a cabeça do pessoal, porque ela veio para trazer um melhor desempenho para essa questão das pessoas que acessam já logadas na conta do Kindle Unlimited e para a questão do mobile, né? Para quem usa, a maioria dos leitores ali, de certa forma, leem no celular, acessam o aplicativo do Kindle mais no celular ou no e-reader, né? No Kindle.
E essa atualização, essa migração, ela tá meio complicada por conta disso, porque o algoritmo, ele tá adequando esses paradigmazinhos. Eu não sou especialista em TI, não vou saber explicar direito e nem vou ficar tentando, né? Porque eu vou falar um monte de coisa que para você não vai significar nada, vai ser só eu tentando encaixar um monte de palavra difícil numa frase, né? O que significa que quando a leitora ela clica, ela já tá logada na conta do Caulo, ela lê e né, mantém, cria essa constância, o A10 ele entende que esse comportamento, né, ele entende esse comportamento e ele reconhece esse comportamento como algo de alta relevância, entendeu? Por isso que o MetaEds, sumiu o lápis aqui de novo, nem tá bom para nós não. É, por isso que o FOMO, né, ele é melhor trabalhado nessas duas plataformas aqui, nas plataformas do MetaEds. Por quê? Porque aqui eu consigo trabalhar melhor os gatilhos emocionais, eu consigo, ó, presta atenção que eu tô desenhando aqui, consigo converter, tô igual aqueles gurus do marketing, converter isso aqui melhor. E esse cara aqui, muda a cor do lápis, esse cara aqui vai ser o meu melhor amigo. Sabe por quê? Porque a gente já ouviu falar por aí que o A10 ele respeita, ele entende, ele lê muito melhor esse tráfego externo orgânico. O que isso significa, minha Nossa Senhora? Gente, nada mais é do que, de uma forma muito simples aqui, que o tráfego de story, tá? Tráfego de story ou um tráfego que você faz ali no MetaEds com conteúdo mais cinematográfico. Por quê? Porque isso traz mais conversão para intimidade e mais conversão por recorrência. Porque qual que vai ser o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo, né, com esse carinha aqui, vai ser transformar o interesse em leitura real. O que é leitura real aqui? Leitura instantânea, tá? Via conexão emocional, porque esses criativos, eles vão ter um apelo, ó, gatilhos mais emocionais, né? Então, o que o A10 ele vai esperar de um anúncio meu no Instagram? Um anúncio mais cinematográfico, é claro, né? E ele vai esperar que esse tráfego direto, que a gente vai chamar de orgânico, ele vai converter, ele vai se converter em leitura em pelo menos 72 horas, tá? Então, como que a gente vai fazer isso funcionar ao nosso favor? A gente vai poder usar stories diários com posts, print de leitores ali que estão lendo, ou bastidores, qualquer conteúdo criativo com frases que ativem esse pertencimento de grupo. Por que a gente tem a sensação de que, ai, tem um certo livro e parece que tá todo mundo lendo esse livro menos eu? É proposital, é proposital. Essa campanha de marketing foi proposital. E o A10, ele quer que você continue fazendo isso cada vez mais. Então, colocar o link direto ali para a amostra lá da leitura no navegador, né? Ou direto lá para a página do Kindle. Estimular ritual de leitura vai ser muito importante da agora para frente. Ah, e você já leu o seu capítulo hoje, né? Por quê? Quanto mais eu faço isso, quanto mais eu estimulo os leitores a lerem por dia, mais eu tenho constância. Lembra da palavra importante, constância. Então, as minhas leitoras, elas clicam no link, elas já começam a ler, mesmo que ali só um pouquinho por dia, mesmo que só a amostra, mas isso já é visto para o A10 como um engajamento real, como um engajamento que é positivo. Ah, mas Alina, você falou aí, de Amazon Ads, Meta Ads, Instagram e não sei mais o que. E onde que fica esse cara aqui, que tá todo mundo sempre, igual uma galinha da Angola sem cabeça, correndo em círculos, caçando o seu viral? Como é que vai ficar isso daqui agora? Se você, minha querida, falou para mim lá no início do vídeo que esse negócio de viral não vai funcionar tão bem mais. Isso aqui não vai ser o principal mais. Tipo, o A10, de certa forma, ele vai esperar e ele quer que você use esse tráfego externo de TikTok para gerar, perdão, para gerar buscas manuais dentro da Amazon, né? Que é o quê? Nosso gatilho de autoridade. A pessoa viu lá o seu vídeo no TikTok, achou muito legal, procurou lá, não tinha nome, foi no seu comentário, perguntou o quê? Qual é o nome desse livro? Onde que eu acho? Como que eu leio? Quando você responde para ele como que ele lê, onde que ele lê, ele vai sair lá do TikTok e vai direto para a Amazon pesquisar. O que o A10 lê desse comportamento? Ele lê e ele espera que o leitor ele saia de lá, vá diretamente para a página dele, né? Ou lá dentro do aplicativo do Kindle mesmo e procure manualmente. Por isso é importante que a gente continue a criar esses vídeos com POV, com teaser, com aesthetics, sem revelar o nome do livro logo de cara, porque isso vai incentivar esses comentários. Incentiva esses comentários, a pessoa sai daqui da plataforma do TikTok, vai lá direto para a plataforma da Amazon. O que o A10 ele lê pra gente disso? Que ó, as pessoas estão, presta atenção aqui.
Roubei tudo. Buscando, buscando o quê? Ativamente pelo seu livro. Ai, meu Deus do céu, o que que isso significa para ele? Vamos, gente, o que que vocês acham que isso pode significar? Que maior a procura orgânica, que você está gerando interesse espontâneo. E aí, nisso tudo, tanto de TikTok quanto de Meta, Amazon e onde mais você conseguir colocar um anúncio, o que que isso significa a partir de agora? Que infelizmente, deixa eu voltar aqui para a gente ter uma página nova, que infelizmente o A10 ele vai trabalhar com isso aqui, e por que infelizmente? Eu vou te explicar. Ele vai trabalhar como estrutura de tempo, tá? O que que quer dizer essa estrutura de tempo? O que que eu preciso saber como autora sobre a estrutura de tempo? O A10 ele vai funcionar como uma janela de conversão. O que que é essa janela então, Alina? Se a pessoa ela compra e não lê, lembra que eu tô falando o tempo todo de converter real, de constância de converter real, de fazer a pessoa o tempo todo chegar à página do seu livro e ler, chegar à sua página de autor e ler? Por quê? Por conta dessa janela de conversão. Se a pessoa ela compra meu livro e ela não lê, ou ela lê pouco e para, ela não cria uma constância, o A10 ele vai entender que o seu livro ele não é tão bom assim, não é que ele não é tão bom assim, mas ele não tem os requisitos necessários para continuar subindo um ranking. Então ele vai te derrubando. Às vezes ele vai te derrubar de uma vez só, às vezes ele vai te derrubar devagarzinho, né? Então se eu crio essa situação, se eu crio esse momento dos meus leitores deles lerem constantemente, mesmo que seja, hoje ele leu 50 páginas, amanhã ele leu 30 páginas, depois ele leu 20 páginas, depois ele leu 50 de novo, aí leu 43, aí leu 30, aí leu 15, aí leu 50, leu 60, leu... e assim por diante. Se eu crio essa constância por dia, aí ele vai subindo, vai entendendo melhor o comportamento do leitor, né? Por quê? Constância. Constância, é isso que ele quer. Constância e a janela de 72 horas, que é o que você ter 72 horas para fazer a conversão de leitura. Lembra comigo, lá quando a gente fez a análise do A9 do A10, que pro A9 ele valorizava muito mais só aquela venda solta, a venda por si só? Agora não. Agora ele está analisando a conversão de leitura. Porque conversão de leitura ajuda ele a analisar o quê? Comportamento. Isso que ele quer analisar o comportamento. E se eu não tenho essa conversão de leitura dentro dessa janela, se eu não crio uma constância, então eu não alimento o A10 e o A10, por consequência, não vai me alimentar. Então vamos fazer um resumão aqui de estratégia de retenção que a gente pode usar de uma vez por todas para alimentar, para agradar o A10. A variação constante, por exemplo, o ideal seria que eu tivesse por dia, por exemplo, já que aquele volume de uma vez não funciona mais, seria o quê? De 3 a 5 avaliações novas a cada 72 horas. Observe muito bem, deixa eu voltar aqui para a gente. Observe muito bem isso daqui. 72 horas, tá? Então, o ideal é que entre essas 72 horas, essa janela de 72 horas, você tenha 3, 5, a quantidade que for de avaliações entrando, tá? Ai, gente, isso daqui é muito importante. Isso daqui, leitura coletiva. Anotem. Isso daqui vai ser. Deixa eu fazer uma página só para isso. Leitura coletiva, gente. Não podemos deixar de fora. Leitura coletiva vai ser o novo Bob Goods. Vai ser o seu novo Bob Goods, vai ser a leitura coletiva. Para você organizar esses grupos, né? Ou entrar em contato com essas bookgrammers, com essas book influencers que trabalham com leituras coletivas, rodadas a cada 10, a cada 15 dias, com leitores novos. Por que leitura coletiva, Alina? Você está falando que vai ser o novo boom do negócio, que vai ser o novo Bob Goods, a nova Labubu aí, a nova febre. Porque a leitura coletiva vai gerar isso daqui, ó. Constância no comportamento. Nossa, gente, meu professor Caio, ele ficaria muito orgulhoso de saber que eu entendi a matéria. Uns 10, 15 anos depois. Nossa, eu entendi, ó. Por quê? Isso daqui vai trazer constância no comportamento do nosso leitor, que é o quê?
que o A10 mais quer que a gente faça. Isso vai estabilizar, de certa forma, as nossas páginas lidas por dia. Então, se eu tenho um objetivo lá de manter a minha média constante de 800 a 1.000 páginas quentes por dia, lidas por dia, né? Quem vai me trazer isso? Quem vai me trazer isso? Vou até mudar a cor aqui, para você me responder aí como se eu fosse a Dora Aventureira. Quem vai me trazer essa constância? A leitura coletiva, né? Por quê? Pico, entenda isso. Pico, quando a gente tem o gráfico que ele sobe aqui, ó, tem um gráfico, aí que de repente baixa. Pico sem constância, gente, que horror essa letra, né? Enfim, pico sem constância é igual queda no ranking. Então, o que, que o A10 vai valorizar pra gente? Leitora que compra e lê até o fim em uns 3 dias, uma semana, tá? Ele entende que se os leitores eles estão com esse comportamento, seu conteúdo é relevante. Se a minha leitora ela salva para ler depois, ela ou não volta ou salva e coloca lá na biblioteca, meu livro tem pouca relevância. Com isso, eu já quero trazer o parênteses de esqueça livros gratuitos com a intenção de trazer volume e fazer o livro subir no ranking. Não vai rolar mais, já não estava rolando há um tempo. Assim, você pode fazer as suas promoções, né, pra ajudar o livro a chegar a mais pessoas. Promoção de aniversário, promoção de livro gratuito. Pessoal, isso é pessoal. Mas com questão de subir em ranking, esquece, tá bom? Leitora que só leu 10% hoje e para, lê daqui 3 dias de volta, lê daqui 5 dias de novo, lê na próxima semana, retenção fraca. O A10 vai falar assim: olha, esse livro ele tem uma retenção fraca, eu não vou perder meu tempo com ele, tá? Eu tenho muita coisa entrando aqui por dia. Tenho muita coisa entrando por dia aqui, muitos livros são publicados aqui nessa plataforma, eu vou ficar louco. Então eu não vou dar atenção para você nesse momento, né? Leitora que entra, clicou no seu link lá e já entra num navegador que ela tá logada pelo KU e ela lê logo, lê aquela amostra, lembra do segredinho da amostra? O A10 entende como um tráfego externo de alta qualidade, um tráfego externo que funcionou. E o ouro, a princesinha dos olhos do A10, que é o quê? A leitora que leu, né? Ela teve aquela constância de leitura e avaliou logo depois. O que que ele entende? Isso aqui, ó. Dá a caneta aqui para nós. Ele entende que prova social é igual a impulso de ranking. Não tem muito segredo, não é a coisa mais difícil do mundo, a gente vai perder a cabeça e todo mundo vai mais para publicar livro, etc. Então, calma. A gente só vai trabalhar mais, mas quando é que a Amazon não fez a gente trabalhar mais, não é mesmo? Então, a gente só vai trabalhar mais, mas não é o fim do mundo, gente, não é. É só parar, analisar, adaptar tudo isso daqui para o seu nicho, para a sua campanha de marketing, para o seu livro. Agora, eu vou te entregar o trem bom agora. Tu senta aí, já pega o seu almoço. Agora eu estou gravando esse vídeo, são 12h11. Então, não sei que hora você vai assistir isso. Se estiver almoçando, se estiver tomando café, se estiver jantando, segura a comida aí. Presta atenção, hein? Que eu vou te falar agora como que você vai integrar todas essas plataformas para alimentar uma dessas. De novo, olha aqui nesses meus olhinhos, olha aqui nesse meu rostinho. Eu não sou especialista em tráfego pago, eu não sou especialista em marketing digital. Eu estou te falando o quê? Por tudo isso que eu estudei, por tudo isso que eu vi que vai funcionar, que eu trouxe aqui para você até agora, é o melhor jeito de você aproveitar a sua produção de conteúdo, aproveitar ao máximo aí o capital que você tem para investir no seu livro e não ficar, ó, louca. Enquanto escreve o seu livro, enquanto produz, sem pensar em desistir, porque, ai meu Deus, mudou tudo que eu conhecia. Calma, calma. Você ainda conhece o mercado. Você vai ter que ajustar uma coisa ou outra. E como que você vai ajustar isso? Como que você vai integrar, todas essas plataformas para alimentar o A10? O ideal é que você deixe, vou mudar aqui a cor para nós, deixe o tráfego interno da Amazon aqui para criar constância e confiança. Confiança pro A10. É tipo o seu pontinho de sustentação. Aqui, se eu tivesse uma pirâmide, ó, tá vendo? Aqui no cantinho, ó. O meu tráfego interno, uma Amazon Ads, etc., ele seria o meu ponto de sustentação, a base da minha pirâmide. Por quê? Quando o algoritmo ele lê que o meu livro ele se mantém rodando na plataforma interna, com clique, com leitura, ele entende o quê? É um produto ativo.
né? Mesmo que os resultados eles sejam medianos, perdão, ou eles sejam pequenos, o simples fato de haver constância, de haver ativo interno na Amazon, faz com que o algoritmo a 10 te veja como relevante. Meta Ads, como vai ficar? Vou colocar uma outra cor para Meta Ads. Azul. Meta Ads. Meta Ads vai ficar responsável pelas nossas campanhas de desejo e de FOMO. Eu acho muito legal esse termo FOMO. Fiquei com FOMO de Bienal, e vocês? Foi muito triste. Então, o nosso Meta Ads aqui, continuando a nossa pirâmide, ele é aqui, ó. Nosso segundo, o vermelhinho aqui, para você ir entendendo melhor, tá? Ó, Meta Ads é onde você vai gerar o desejo e vai gerar a fome. O que que é? Aqui você vai despertar a atenção. É um espaço onde você vai trabalhar com vídeos de impacto emocional, vídeos que criam urgência, carrossel, em qualquer formato que você achar que funciona melhor no seu perfil. Não vou te falar assim, você faz X coisa, faz Y coisa, faz Z coisa, porque cada perfil tem um desempenho. O que funciona para mim pode ser o que não funciona para o seu perfil. Por exemplo, no meu perfil do portfólio, não funciona para mim de jeito nenhum postar mais do que 3 lâminas de stories. Se eu postar mais de 3 lâminas de stories, eu posso pegar minhas coisas, deitar ali na minha cama e dormir, que eu não vou ter engajamento nenhum. Então, eu vou te falar a quantidade, você vai ter que adaptar isso daí para o que funciona na sua plataforma, no seu perfil. Mas saiba que aqui é onde você vai trabalhar o desejo e trabalhar a fome. Só que você precisa levar em consideração, meu anjo, minha vida, minha coisa linda, que o clique ele tem que converter, tá? Não é só a pessoa assistir lá na sua página da Amazon, olhar, ler as avaliações, ler a sinopse e depois dar no pé. Tem que converter e tem que converter rápido. Então lembre-se dos links direto, do link direto para a página da amostra, né? Públicos muito bem segmentados e personalizados, públicos que já interagem com conteúdos parecidos, com seus conteúdos principalmente parecidos com esse, né? Criativos de confissão emocional, com legenda forte, com gatilho. Lembra de FOMO? É aqui que a gente vai trabalhar a FOMO. E o nosso outro amigo, como funciona este bebezinho aqui, o TikTok. Já que o viral é importante, mas ele não é tão mais importante assim mais, né? Ele vai precisar recolher a insignificância dele e a gente vai trabalhar de outro jeito. Que é o quê? No meu TikTok, eu vou trabalhar a busca orgânica. Por quê? Para o A10, o ele vai ler isso daqui como busca orgânica. Lembra que eu falei lá quando eu tava explicando sobre o TikTok? Que é a pessoa ideal lá, o seu cliente, né, a sua persona, ela sair lá do aplicativo do TikTok e ela vir para a plataforma da Amazon, seja o app do Kindle, seja o site da Amazon ali mesmo, e pesquisar pelo nome do seu livro, pelo seu nome de autora. Por quê? Isso vai ativar para o A10 o fator busca manual. Ele vai entender isso como um marketing, um marcador orgânico, e vai falar, ó, essa pessoa essa pessoa aqui, ela tá tendo um número bom de busca orgânica. Isso aqui é importante para as métricas que eu uso para fazê-la ranquear. Então, vou ajudar. Ela tá me ajudando e vou ajudar também. O Instagram, Meta Ads aqui de novo, mas eu vou deixar ele separadinho. Eu vou verde, tá? Só para reforçar. Instagram é onde a gente vai trabalhar o nosso reforço emocional e intimidade com o público. Tá? Então, aqui vai entrar o meu relacionamento com quem já conhece o meu trabalho ou com quem acabou de descobrir o meu livro. Eu vou trabalhar tudo isso daqui. Então, stories, bastidores, é, reels com curiosidade sobre os personagens, coaches como o Aesthetic ali, né? Quanto mais eu fizer isso, quanto mais a leitora ela se sentir parte desse universo, mais rápido ela vai ler, ela vai avaliar e ela vai indicar. Ela vai falar, essa autora aqui, esse livro aqui, isso aqui mudou a minha vida. Entendeu? Todo mundo precisa ler. Eu não me conformo com o fato de que vocês não estão lendo isso daqui, né? E claro, esqueci de colocar aqui, ó. O Instagram tá aqui em cima. E claro, a menina dos nossos olhos, a partir de agora. Leitura coletiva. Onde a gente vai trabalhar o quê? Padrão diário de leitura. Vou colocar DL porque eu não tenho mais espaço, mas é um padrão diário de leitura, que é o nosso pulo do gato para dar uma driblada numa 10. E uma driblada de forma positiva, né?
que é exatamente isso que ele quer padrão, e através da leitura coletiva a gente vai administrar esse padrão. Então vai ser importante intercalar o tráfego dessas plataformas aqui em cima, intercalar tudo isso daqui com rodadas de leituras coletivas. E rodadas de leituras coletivas que, se você conseguir, tenham públicos que ainda não foram atingidos pelo seu livro, né? É, porque num plano macro, se a gente olhar tudo que a gente já falou, analisar tudo que eu já expus aqui para vocês, o ADES nada mais ama do que a previsibilidade. Então, o segredo, gente, não é surtar e sair correndo por aí novamente, como eu já disse, igual uma. Deixa eu fechar aqui pra gente. Igual uma galinha da Angola que perdeu a sua cabeça. Longe disso, o segredo vai ser entender que cada plataforma ela tem um papel a desempenhar para o A10. E o A10 está observando o conjunto dessa obra. Então não é o que você vai fazer só para o Instagram, não é o que você vai fazer só. Antes a gente ficava muito focado em tráfego pago. Tráfego pago, tráfego pago, tráfego pago, e impulsiona todos os posts, impulsiona todos os reels, e faz tráfego pago lá no gerenciador de anúncio e tráfego pago. O A10 vai inspecionar, vai ler o conjunto dessa obra agora. Não adianta eu ter uma avaliação a cada semana, um review lindo, enorme, uma vez por semana. Não adianta eu ter um viral lá no TikTok e as pessoas, eu tive, sei lá, 120 mil visualizações, as pessoas vieram só até a minha página, metade só viu, olhou o livro e foi embora, a outra metade colocou na biblioteca, vai ler em algum momento, um outro terço é, começou a ler 5, 10%, parou e foi fazer outra coisa, né? Isso não vai funcionar mais, não vai. A gente precisa agora transformar o marketing em ritmo. Ritmo é importante aqui. E transformar, principalmente, a curiosidade em leitura real. A coisa do marketing literário aqui agora é isso. É trabalhar com a FOMO, né? E ir, obviamente, além das táticas. Por quê? O que isso significa? O que a gente está vivendo agora, começando a viver, né? Bem-vindos à nova fase do marketing literário brasileiro e digital, né? E a gente tem que reconhecer que isso muda completamente como eu, como autora, como você, como autora independente, estrutura as nossas campanhas de marketing daqui para frente, a nossa carreira, e principalmente a campanha de marketing pré atual e pós-marketing. Porque a gente está entrando na nossa terceira onda de mercado editorial independente. Então, se você não estava aqui antes, se você começou a publicar agora, se você tem a pretensão de publicar, entenda que nós tivemos a nossa primeira onda ali em 2020, finalzinho de 2019, 2020 até 2022, onde com a pandemia da Covid-19, infelizmente, né, tivemos que passar por esse momento, mas em contrapartida, nós tivemos uma explosão de visibilidade para o Kindle Unlimited. Então, o leitor ele começou a digitalizar os hábitos dele, as autoras elas começaram a crescer organicamente, com viralizações muito pontuais. Então, o foco ele era muito mais, como que eu posso te explicar? Ele era muito mais em publicar rápido, né, e torcer para um boom. Até que a pandemia passou, as coisas foram se normalizando, as rotinas, as pessoas, elas tiveram que, na verdade, se readaptar a esse mundo e a gente teve a nossa segunda onda do marketing independente digital, voltado para o mercado literário. Falei um monte de coisa que é difícil, faz sentido nenhum, né? Mas enfim, essa segunda onda, ela começou ali em 2023, ela vigorou em 2024, ela vigorou até poucos meses atrás agora. E foi o quê? O que essa segunda onda trouxe pra gente? Trouxe uma profissionalização do marketing indie, né? A gente começou a trabalhar mais com funis, a gente começou a trabalhar com campanhas pré-marketing, campanha de marketing atual, campanha pós-marketing. A gente começou a colocar aí um prazo de mais ou menos 90 a 120 dias para esses marketings. A gente começou a trabalhar com gatilho, nós começamos a trabalhar mais com tropos, né? Os lançamentos passaram a ser mais estratégicos, a gente e, obviamente, vendia mais quem entendia melhor de conversão, quem entendia melhor da gestão disso tudo. Só que o vínculo real com o leitor, ele foi ficando em segundo plano, né? E essa terceira onda vem trazendo isso. O A10, ele vem trazendo essa mudança meio radical aí. Ele vem trazendo essa mudança de lógica. Porque o que isso significa? Isso significa que agora eu tenho um algoritmo que valoriza conexão emocional, um algoritmo que valoriza leitura contínua, um algoritmo que valoriza recorrência, um algoritmo que valoriza retenção real.
Retenção real. O foco saiu aqui da viralização agora e ele está vindo para sustentação. O quanto é que você consegue sustentar essa sua campanha de marketing, sustentar essas suas vendas? Hoje, o que importa para o algoritmo da Amazon não é só você vender, não é só você ser viral, é ele saber e ele ler se a sua leitora, se o seu cliente, ele voltou, se ele terminou o livro, se ele recomendou o livro, o que, que é que ele achou. E isso, meus amigos e minhas amigas, vocês precisam entender que vai afetar todo o ecossistema, vai afetar todo o ecossistema, assim como a primeira onda afetou, assim como a segunda onda afetou, a terceira ela vem para afetar autoras e autores independentes, a combinação baixou aqui de novo, né? Influencers e bookgrammers, principalmente, e claro, editoras, assessorias literárias, tudo isso. Por quê? A mensagem que fica com esse paradoxo do marketing dentro do algoritmo A10 é simplesmente essa reciclagem versus essa pressão. Por exemplo, para quem já tem catálogo, você vai poder usar o A10 a seu favor nessa questão de marketing de reciclagem. Porque um livro que performou muito bem lá em 2022 poder performar muito bem agora, né? Principalmente se você utilizar desse aspecto de autoridade de autor que já é publicado, né? Você pode refazer, reestruturar todo aquele marketing, aquele tráfego, né? Movimentar suas avaliações. Por quê? Porque o A10 ele vai premiar quem cuida, ó, presta atenção. O A10 ele vai premiar quem cuida do que já publicou, quem cuida do que já tá ali com ele, ó, há tempos. E para quem tá começando, para quem tá chegando agora, como é que fica isso? Deu ruim? Não, não. Muito pelo contrário. A gente vai, como sempre teve, que continuar trabalhando, né? Mas trabalhando arduamente, dando duro mesmo. Só que a gente não pode cair naquele risco que a gente teve muito na segunda onda, né? O mercado editorial literário independente, ele passou por isso muito lá em 2022, que é o risco de cair naquele ciclo da superprodutividade tóxica de novo, das autoras estarem escrevendo um livro por mês, um livro a cada 2, 3 meses e ficando doidas, esquecendo da saúde, esquecendo aqui fora, né? A gente não pode cair de novo nessa superprodutividade só porque o mercado está mudando, porque a gente está experimentando essa nova onda. O que a gente tem que fazer é entender quais são esses comportamentos, como é que isso vai funcionar e adaptar à nossa realidade. Fazer funcionar para a gente também. Nós não somos escravos, tá? Não, entendeu? E atenção para quem já publica há muitos anos, para quem já publica meio, quem vai publicar daqui daqui dois, daqui meio ano, né? O algoritmo, ele não quer a sua quantidade, ele quer a sua relação com o leitor, tá? Por isso, a estratégia, ela precisa ser pensada desde o iniciozinho ali de você escrever o livro, né? Toda a sua campanha, ela vai ter que ser pensada focando na retenção e na experiência emocional desse leitor. O que isso vai exigir da gente? Uma pausa estratégica, agora reavaliar tudo isso com o pé no chão. Não trabalhar com ansiedade por não ter catálogo e também não cair na comodidade porque você já tem um catálogo muito grande. O negócio agora é você se perguntar duas coisas. Como que eu vou transformar esse catálogo que eu já tenho em ativos que se retroalimentam dentro da Amazon, né? Que vão começar a trazer bem mais visibilidade, né, para mim. E se eu for uma escritora iniciante ou se eu for uma escritora que estou retornando à publicação aqui agora, é, como que eu vou fazer para minha carreira, para o foco dela ser em criar essas relações a longo prazo com esses meus leitores, que ainda serão os meus públicos-alvos, né? Como que eu vou trabalhar essa relação a longo prazo, ao invés de só uma visibilidade que queima muito rápido, né? Esse gráfico que ele começa, atinge o pico e cai de novo. A virada de chave aqui é essa, tá? Não tem nada muito difícil em relação a atualização do algoritmo A10 da Amazon, tá? O A10, ele não vai premiar quem grita mais alto, tá? Para querer a atenção do leitor, como se isso aqui fosse uma feira de bairro, não. Ele vai premiar quem sustenta uma narrativa constante e emocional. Lembra sempre da palavra constância. Constância é a chave do algoritmo A10 da Amazon. Vamos ver aí como que a galera do tráfego pago, como que a galera do marketing digital independente aí vai trabalhar isso, né? Porque eles que são os especialistas, eles que vão trazer, de certa forma, esse guia, eles que vão entender melhor do que a gente, né? Mas se
o conhecimento não chegar por eles, pelo menos até aqui você já entendeu um pouquinho o que que é que você vai ter que fazer. E aí eu te desejo boa sorte, tá? Eu espero muito, muito, do fundo do meu coração, que isso tenha trazido um momento aí de calmaria, porque eu sei que estava todo mundo muito deslocado com esse negócio do ranking, das páginas camps não estarem sendo atualizadas em tempo real, tal, todo mundo um pouco, meu Deus, o que é que está acontecendo? Eu espero que esse vídeo, todas essas explicações, tenham servido para te trazer um pouquinho de paz, de calma, um momento para você respirar e falar, bom, eu sei de onde ir agora, eu tenho um rumo para tomar, pelo menos, tá? Espero muito, muito mesmo que tenha te ajudado. É o meu primeiro vídeo, como eu já disse várias vezes ao longo, né? Eu não tinha nenhum canal aqui no YouTube, mas seria muito injusto segurar esse conhecimento e reter ele com vocês. Eu espero que tenha ajudado. Beijinho e até a próxima!